O ser humano, desde a sua concepção, durante a gestação até o nascimento, ele já inclui várias e várias informações em seu DNA, o que vai ditar a cor dos seus olhos, talvez a sua altura e porte físico, a cor do seu cabelo, tudo trazido da herança de seus pais, do local onde eles nasceram, onde cresceram, as influências familiares e tudo mais. Então, Aristóteles já dizia que o natural do ser humano é aprender, é a grande inclinação do ser humano. Dito isso, basta olharmos um bebê que, quando tem contato com alguma coisa, ele cheira, ele bota na boca, ele aperta, ele bate, ele sacode. O que ele está fazendo? Ele está usando todas as ferramentas que ele tem para extrair do objeto, em sua posse, as informações que ele precisa. Então, ele usa o paladar, ele usa o olfato, ele usa a audição, ele usa a visão, usa o tato. Então, a partir daí é que ele compreende o mundo. E nós não somos diferentes quando adultos. Nós tendemos a acreditar que, através de diálogos, leitura, de palestras e de experiências próprias, nós conseguimos formar um conjunto de conhecimento que nos serão úteis. E isso não é uma mentira, é uma verdade. Porém, gradualmente, conforme vamos aprendendo e o nosso processo de evolução é muito rápido, nós vamos perdendo a capacidade de adquirir conhecimento por diversos motivos. E eu vou citar vários deles aqui ao longo dessa nossa jornada. Então, o que eu quero que agora você pense é que se nós temos a inclinação para aprender, para adquirir conhecimento, e a gente adquire conhecimento através de informações captadas por nossos 5 sentidos, que eu já falei, o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição, também nós temos outros mecanismos que podem sabotar esse processo. O nosso corpo, ele tende a se modelar ao nosso estilo de vida. Como nossos antepassados, eles precisavam fazer um esforço enorme para adquirir comida, então eles evitavam fazer esforços depois de estar satisfeitos. Então nosso cérebro e nosso corpo, ele faz de tudo para que não gastamos energia, porque perda de energia quer dizer morte na nossa programação mais básica, mais inicial. Porém, atualmente, nós não precisamos nos preocupar tanto com esse acúmulo de energia, essa manutenção de energia. Tanto é que grande parcela da população mundial está obesa, ou seja, acumula muita energia. E como isso acontece? O cérebro se programa para poupar energia, para o corpo não fazer mais que o necessário para sobreviver. Então, compreendendo isso, já na fase adulta, quando o nosso ímpeto, aquele inicial de conhecer, ele já está satisfeito e nós caímos numa estagnação intelectual, digamos assim, a tendência é que isso se some a essa tendência do corpo a economizar energia. Então, lentamente, nosso processo de conhecimento, esse ímpeto de aprendizagem, ele vai desacelerando até estagnar. Isso mesmo, estagnar. E por vários motivos, eu posso citar aqui que nosso sistema de conhecimento ele fica estagnado. Mas isso é uma explicação para mais além. Por agora,
já que falamos em energia, nós precisamos, para nos mantermos vivos, cerca de 2.000 calorias, que nada mais é do que energia. É o que nosso corpo precisa para ele se manter saudável, funcionando corretamente. O nosso cérebro, que é o ponto de intersecção das informações, ou seja, é através dele que a energia é espalhada pelo nosso corpo para que os órgãos funcionem perfeitamente e cada um deles execute sua função da melhor maneira possível. Ele usa dessa energia, dessas 2.000 calorias, ele usa 25%, ou seja, 500 calorias. Um quarto da energia que precisamos para sobreviver fica por conta do cérebro gastar distribuindo as substâncias, as funções. Muitas delas, a grande maioria, elas são automáticas, porque você não fica pensando o quanto os seus pulmões têm que abrir, o quanto de ar que eles têm que absorver para distribuir, quantas batidas do coração tem que dar para bombear sangue no corpo, o quanto os glóbulos brancos precisam fazer isso ou aquilo, o seu intestino digerir a comida. Você não precisa concentrar nada disso. O seu corpo naturalmente faz isso, mas isso porque ele tem uma memória, uma programação. E quem é o responsável por distribuir essa informação é o nosso cérebro. A inteligência, a mente está no cérebro? Eu acredito que não. Acredito que ela não está num local físico, porque nós temos memória muscular, nós temos outras formas de inteligir o mundo à nossa volta, que não exatamente armazenando no cérebro todas as informações. Embora os computadores e dispositivos que hoje nós utilizamos como smartphones, eles tenham a memória como sendo um espaço onde os arquivos são guardados, seja a memória física, aquelas hard disks, os cartões de memória, os CDs, os DVDs, ou mesmo a memória RAM, que é aquela memória que ela funciona no momento que está processando alguma informação e depois ela se apaga caso o arquivo seja deletado ou o programa seja fechado. A partir daí as pessoas acham que o cérebro é a mesma coisa, que ali fica depositada energia por causa das sinapses que ele faz. Mas o nosso cérebro, ele é capaz de fazer 100 bilhões de sinapses. Para uma pessoa esgotar toda a sua capacidade de memória, segundo alguns estudos, ela precisaria estudar focada durante 10 horas por dia por um período de 300 anos para esgotar sua capacidade de fazer sinapse e não ter mais memória. Por outro lado, eu sou uma pessoa que eu separo o que é memória do que é imaginação, sendo que a memória eu julgo como sendo uma forma de falar o nome de uma função e a imaginação sim ser o objeto em si, o fenômeno que faz com que a gente possa aprender e fazer toda essa inteligência do mundo ao nosso redor e a organização dessas informações. Se não, vejamos. Quando nós recordamos de alguma coisa, usamos nossa memória, buscamos uma informação como uma imagem, nós demoramos 250 milissegundos para buscar essa imagem. Só que ela não chega pronta, porque nosso cérebro, nossa mente, ela não armazena as coisas como um computador que
abre exatamente aquele arquivo. Não, a gente traz um esboço que a gente percebe como sendo aquela imagem. Só que se você lembra de uma ocasião que estava com uma roupa, uma camiseta cinza, nessa imagem você está com a camiseta cinza e alguém chega e fala para você, não, a sua camisa não era cinza, a sua camisa era amarela, essa nova informação ela já entra junto com a informação anterior, então sua camisa passa a ser amarela. Então esse processo de imaginação, de recordar, acaba montando uma nova imagem. Então nós não recuperamos aquela memória, aquelas informações com a precisão de um computador ou de um registro de uma fotografia, de um vídeo. Nós trazemos para o consciente, novamente, essas informações organizadas de alguma forma que lembre aquilo, mas não perfeitamente. Algumas pessoas têm memórias fotográficas, como se diz, para algumas funções? Sim, elas têm, porque cada pessoa é um indivíduo distinto. Então, existem pessoas que vão ter maior capacidade de precisão, de assimilação de algumas coisas, como existem aquelas pessoas que trabalham de forma mais genérica. E como a gente descobre todas essas nuances? Na verdade, é um processo simples, tem etapas que você trabalha uma a uma até chegar onde você quer, no objetivo que você tem de organizar, de pensar e de montar uma estrutura inteligível. Então vamos lá. Imagine, por exemplo, que para cada habilidade que nós desenvolvemos, nós temos também um defeito, uma inabilidade. Pois é, eu sou um exemplo disso, pois lá na minha infância, no meu processo de aprendizagem, eu fui diagnosticado como tendo TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que é comum. Mas naquele tempo, eu devia ter por volta de 10 anos, eu fui encaminhado para profissionais, psicólogos, psiquiatras, para ter um acompanhamento devido à minha falta de foco, à minha falta de atenção. Então, ao longo do ensino formal, eu apresentei características que apontavam para esse distúrbio. Mas, anteriormente, eu tinha aprendido a ler e escrever razoavelmente antes de entrar na escola, porque uma tia me ensinou. Da mesma forma, concomitantemente com a entrada na escola, eu também comecei a me interessar por música e aprender violão. Se, por um lado, eu tinha esse distúrbio que dificultava a minha aprendizagem, eu já tinha alguns elementos que apontavam que eu era capaz de aprender. Porém, foco é uma coisa fundamental para quem quer aprender, independente do que for. Foco é a palavra-chave para quem quer desenvolver algo com maestria, seja aprender um idioma, seja executar alguma tarefa, desenvolver qualquer habilidade ou executar qualquer profissão. O foco, ele é necessário. E o foco só vem quando nós damos importância para o objeto, para a ação, para aquilo que estamos fazendo. Então, uma pessoa com TDAH, ela tem muita dificuldade de manter o foco em uma única coisa.
Foi o que aconteceu comigo. Conforme eu fui indo para a adolescência, a minha capacidade de aprender foi caindo. Por quê? Porque eu não tinha foco. Eu perdi o foco muito rapidamente. Então, nesse período em que eu entrava na adolescência e começava a ter novos contatos com novos conhecimentos como geografia, física, química, eu acabei me dispersando daquele caminho que eu já tinha com matemática e com português. Foi exatamente nessas matérias que eu acabei rodando. Acabei repetindo o ano, que foi muito ruim. Então, fazendo um paralelo com essa teoria da memória do cérebro e da minha dificuldade, eu vou explicar para vocês, ao longo desses nossos encontros aqui, como eu consegui contornar isso e por quê. Vamos voltar lá no menino que foi diagnosticado com TDAH. Família humilde, eu morava com meus avós, mas eu tinha contato com pessoas da igreja, eu conhecia gente nova o tempo todo e convivia com muitas pessoas e não apresentava nenhuma dificuldade nesse sentido. Lá na igreja dos meus avós eu aprendi a tocar violão e eu gostei da ideia de tocar, me interessei por isso ao ver pessoas tocando violão, acompanhando os louvores, e era o meu maior sonho como músico. Em termos de música, era tocar violão e acompanhar outras pessoas. Porém, a criança e boa parte dos adultos é assim também, ela se motiva com novidades. Então, começa a dar importância. Pense que, a partir do momento que eu entrei na escola até eu entrar na adolescência, eu fui me interessando por esportes, por outras coisas, como jogos, como outras amizades, andar de bicicleta, um mundo de coisas. E eu não conseguia focar em tudo isso para me desenvolver, mas algumas coisas eu aprendi a tocar violão. Eu aprendi música. A partir de um determinado momento que eu comecei a gostar de rock, que foi ali por volta de 11, 12 anos, quando começou o distúrbio, eu já me interessei por inglês, para traduzir as letras das músicas que eu gostava. Eu ia muito bem nas aulas de inglês. Eu só não conseguia manter o foco por muito tempo. E as pessoas são assim. É muito difícil manter o foco por muito tempo. Por quê? Porque cada pessoa tem um ritmo. Cada pessoa foi criada de determinada maneira. Na minha família, eu nunca fui estimulado a ler, a escrever, e sim a desenvolver algumas habilidades que eu desenvolvia bem, mas que não entravam nesse contexto ideal de aluno para o desenvolvimento intelectual. Então, no sexto ano, lá com 12, 13 anos, ou 14, eu repeti. Como eu já estava me integrando ao pessoal que puxa rock, os skatistas, coisa e tal, e fazendo outras coisas, tinha até arrumado um emprego durante o verão de serigrafia, e já pensava em ter meu próprio dinheiro, ter minha independência, sair da casa dos meus avós e fui morar com a minha mãe, outro ambiente e tal. Comecei a sair à noite, né, ter uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha. Eu não consegui manter o foco em aula de ciências, geografia, biologia, física, química, matemática, português. Então isso foi muito difícil para mim, eu não conseguia assimilar tudo. Eu estava crescendo, eu estava virando um adolescente e uma série de hormônios eu não fui capaz de evoluir. E tendo esse diagnóstico de
ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, internamente eu guardei isso como sendo o grande motivo de eu não conseguir aprender. Não me interessei por literatura, não me interessei pelas habilidades que a escola oferecia. E isso fez com que sepultasse aquele meu potencial de crescimento acadêmico. Por outro lado, com 15, 16 anos, eu já dava aula de música, porque já tinha 6, 7 anos que eu estudava violão. Aprendi a ler partituras, sabia os acordes, as escalas, tinha um repertório vasto, vamos dizer assim, e me apresentava ao vivo, havia entrado em bandas, eu dava aula de teoria musical para quem ia prestar a prova para tirar a carteira de músico da Ordem dos Músicos do Brasil, para quem ia prestar a prova prática de vestibular para música. Então eu continuei desenvolvendo o inglês, né? Já conseguia conversar, entendia bem. Então perceba que se por um lado eu não conseguia evoluir naquela parte formal, eu conseguia do lado da música e do lado do rock, eu conseguia evoluir. E por que isso? Porque muito do foco está na nossa atenção. E a gente só presta atenção naquilo que a gente dá valor, dá importância. Como eu gostava muito desse ambiente da música, eu prestava muita atenção naquilo e, mesmo com alguma dificuldade, eu conseguia me desenvolver. Por outro lado, as pessoas tinham a expectativa de que eu fosse estudar outra coisa. Eu cheguei a largar os estudos na oitava série para trabalhar, né? Trabalhar na indústria, trabalhar em serigrafia, trabalhar em transportes, trabalhar em marcenaria. Então, não casava essas tendências, esses direcionamentos. Então, demorei muito tempo para entender o que realmente estava acontecendo. E isso é um drama que todas as pessoas passam, né? Ou grande maioria delas. Muita gente cria aquela desculpa: eu não sou bom nisso, eu não nasci para isso, coisa do tipo, e acaba encerrando seus estudos, sepultando seu ímpeto de aprender, o que é antinatural. Mesmo tendo aquela preguiça, aquela tendência do cérebro a poupar energia, que o corpo fique mais em repouso, nós estamos sempre aprendendo, sempre assimilando informações. Outro dispositivo que nós temos na nossa mente para sobrevivência, ele fala diretamente com as características da nossa memória, que é um instrumento, como eu falei, é uma ferramenta da nossa imaginação que serve para 3 coisas. Ela serve para identificar, para armazenar e para deletar informações. A imaginação, ela pega todas essas informações e trabalha para que seja inserido no nosso ser, na nossa memória, na nossa mente. Mas as funções que nos interessam aqui são essas 3. A principal delas é o apagar. Se não fosse por isso, nós enlouquecíamos, porque a quantidade de estímulos que temos nos nossos 5 sentidos é imensa. Só que tem um processo seletivo que deleta muitas informações que não são importantes no nosso momento. A gente não precisa saber tudo o que está acontecendo, assim, tudo que nossos olhos captam, nossos ouvidos, nosso corpo sente. A gente não precisa processar tudo isso, e nosso corpo sabe disso, então ele deleta.
Qualquer coisa que nos chega, o nosso organismo leva de 5 a 10 segundos para identificar, talvez 15, se aquilo tem importância. Se não tem importância, ele deleta. Processo natural. Se tem alguma importância ou chama atenção por algum motivo, ele retém por um tempo, uma memória de curta duração. Ele retém aquela informação para, de repente, dar continuidade ou também deixar num lugar mais obscuro onde a gente dificilmente vai ter acesso, até por uma questão de não ter um valor prático ou alguma coisa desse tipo. Então, nós chegamos à triste constatação que uma pessoa hoje, ela consegue manter o foco aproximadamente 8 segundos. Isso mesmo, um peixe, ele só consegue viver no aquário com alguma saúde porque a memória dele é muito rápida, ele perde aquela informação muito rápido. Então ele está nadando e bate no vidro e ele toma outro rumo. Passou alguns segundos, ele esquece que bateu no vidro. Então ele acha que ele está no oceano aberto, ou no mar, em um ambiente maior. Então ele consegue sobreviver bem. E nós chegamos ao absurdo de ter o poder de concentração normal, digamos assim, menor que o de um peixe, de uma sardinha, de uma tainha, de um lambari. Então, isso, claro, são dados científicos pegados por pesquisadores, é uma média, mas vamos fazer um teste. Quantas vezes você saiu de um cômodo da sua casa e foi para outro com o objetivo de pegar alguma coisa e chegou no outro cômodo, não se lembrava o que está fazendo ali? Olha quanto tempo, segundos, você perdeu aquela informação. Ah, eu vou pegar o carregador do celular. Chegou naquele cômodo e não lembrava o que ia pegar. Isso acontece o tempo todo com as pessoas. É a capacidade de foco, o automatismo. Nós estamos acostumados a automatizar muita coisa, até porque o nosso corpo é gerido por automação. Todos os processos químicos que ocorrem, eles ocorrem por automação. Então, a partir daí a gente tem uma base de como é difícil hoje nós mantermos o foco. E a desculpa do hiperestímulo, né? De ter muitas informações. Então, já que tenho tantas informações, não guardo informações nenhuma e dou a desculpa que eu tenho muitas informações guardadas. Na verdade, não tenho. Mas vamos adiante. Sendo o ser humano atualmente capaz de manter o foco por poucos segundos, como ele faria para estudar? Imagine pegar um livro de 300 páginas, assistir uma palestra de 1 hora, ouvir um áudio, uma explicação durante 30 minutos. Como uma pessoa faria isso? Seria impossível. Até para mim expor esse conteúdo aqui de forma organizada já é difícil, porque é uma estrutura que demorou muito tempo para ser construída e ser entregue aqui. Então a pessoa chega na terceira década do 21º século tendo a capacidade de concentração de uma sardinha, de um lambari. E como essa pessoa vai se desenvolver? Como ela vai estudar? Vamos voltar quando eu falei que eu, por um lado, era tido como incapacitado para grandes voos intelectuais, e vamos pegar a outra linha em paralelo, onde eu aprendi teoria musical, músicas, e aprendi outro idioma, quase que autodidata. Bom, independente de você prestar atenção ou não, de saber lidar com
as informações você as recebe. Pode ser notícias da televisão, filmes, coisas que as pessoas contam, etc. A partir daí, o seu cérebro ele trabalha e ele se desgasta. Então não é a questão de você não conseguir assimilar coisas, de ter uma péssima memória. É uma questão única e exclusivamente de treinamento, de organização. E é isso que eu vou entregar para vocês aqui. Vou entregar um processo que vai ajudar todos vocês a manter o foco, aprender, desenvolver habilidades e conquistar coisas, conquistar objetivos. Certo? Então, fiquem comigo aqui que nós vamos diluir toda essa informação, separar, organizar e fazer um passo a passo para você aprender mais, ficar mais inteligente, desenvolver novos hábitos, melhorar e sair do lugar comum, sair da estagnação, da média, da mediocridade.